você não entendeu esse filme. Mas calma, eu também não entendi na primeira vez. Eu saí do filme Dias Perfeitos achando que era um filme bonito, sensível, minimalista, sobre apreciar as pequenas coisas. E realmente. Mas não é só isso. Porque se você olha um pouco mais a fundo, tem algo estranho ali. Tem uma tristeza que não é explicada. Tem uma sensação de que aquele homem está vivendo exatamente onde ele escolheu estar. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável do filme. Ele escolheu aquela vida. Dirigido por Wim Wenders, o filme acompanha Hirayama, um homem que trabalha limpando banheiros públicos em Tóquio. Ele acorda cedo, dobra o colchão, escova os dentes, rega as plantas, trabalha com cuidado quase obsessivo, ouvindo fitas cassetes, Lou Reed, Pat Smith. Inclusive gosto demais de Lou Reed. Nossa! Tira fotos de árvores, lê livros usados e dorme. E repete, e repete, e repete. E eu comecei a sentir que aquilo não era só uma rotina. Era uma espécie de purgatório também. Mas não imposto, mas escolhido. Segura aí que a gente vai entender melhor essa história. Hirayama vive sozinho num apartamento, bem pequeno. Trabalha limpando banheiros públicos. Ele trata o trabalho com respeito absoluto. Não como alguém resignado, mas como alguém que encontra ali uma espécie de ordem. Ele quase não fala, ele observa. E o colega dele é o oposto disto. Impulsivo, imaturo, querendo sempre mais da vida. E no meio dessa estabilidade silenciosa, aparece a sombrinha. E ali a gente percebe que existe um passado, uma família com dinheiro, uma irmã distante, um mundo que ele deixou para trás. E o filme não explica exatamente porquê. E esse detalhe é bem importante, porque o filme não quer contar o que aconteceu. Ele quer mostrar como alguém vive com algo que nunca foi resolvido. Então, a partir disso, consegue sim fazer uma leitura não muito confortável sobre esse filme. A ideia é que o filme é sobre simplicidade, sobre desacelerar, sobre apreciar o presente. Se a gente reparar e prestar atenção no outro lado disso, Hirayama não parece alguém simplesmente em paz. Ele parece alguém que precisa que tudo seja previsível. Cada gesto é calculado, cada movimento tem um ritmo, nada sai do lugar. Pessoas em paz aceitam o caos. Hirayama evita o caos. E aí entra essa ideia do auto-purgatório. Tem várias leituras do que é purgatório e várias vertentes macabras, sombrias. No caso que eu estou usando aqui, no sentido do purgatório do não sofrimento eterno. No caso, é um lugar de suspensão. Você não está condenado, mas também não está vivendo plenamente. Ele vive numa zona intermediária. Ele não volta para o passado, mas também ele não constrói um futuro. Ele só mantém o presente sob controle. Entende a confusão? Óbvio que viver no presente é muito positivo, mas no caso ele escolhe viver no presente para escapar de traumas e decisões importantes para o futuro. E isso que eu acho mais interessante do filme, que a parte mais reveladora do filme não é um grande drama, é uma conversa muito contida com sua irmã. E ali fica muito claro que ele veio de um lugar privilegiado. Acho meio louco como as pessoas não comentam essa parte do filme. Então, ele poderia estar em uma outra vida, em um outro status, em um outro cenário, mas ele escolheu não estar. E isso muda tudo. Porque quando alguém é vítima, a gente sente pena. Quando alguém escolhe abrir mão de tudo, a gente sente estranhamento. E tem que ter um motivo muito grande para você me responder essa pergunta. Por que alguém abriria mão de conforto, dinheiro, posição? Por que ele faria isso? Eu acho que talvez, em um certo momento, aquilo também era uma prisão para ele. Talvez ele tenha falhado. Talvez ele tenha se decepcionado com o próprio mundo. Talvez ele tenha machucado alguém. O filme não explica direito isso. E justamente por ele não dizer, ele deixa a gente preencher essas lacunas. E tem algo muito simbólico também no trabalho dele. Ele limpa o que os outros sujam. Ele organiza o que foi deixado em desordem. Ele remove vestígios. É quase impossível não enxergar isso como metáfora. É como se ele tivesse todos os dias tentando limpar algo dentro dele. Mas o interessante é que ele não faz isso com sofrimento visível. Ele faz com uma dedicação, com calma, como se ele próprio falasse: essa é minha função agora. Não parece revolta, parece aceitação. E talvez a aceitação seja a forma mais silenciosa de
penitência. E se tu reparar bem, até as próprias músicas conversam com essas temáticas. Quando toca Perfect Day, do Lou Reed, a cena ganha outra camada. A música fala mais do que um dia simples, mas fala de dependência e da fragilidade emocional. E quando essa música toca, não parece uma celebração, parece uma ironia, ou talvez uma sinceridade. Talvez seja de fato o dia perfeito possível para ele. Não o ideal, mas o possível. E isso é profundamente humano. E a gente pode já encaminhar para a cena final, tocando Nina Simone, Feeling Good, que é uma música potente, fala sobre coragem de enfrentar, que ela se sente bem para ir para cima, tocada nesse momento onde ele tá no instante mais frágil que a gente pode ver ele no filme todo. O último plano do filme, a câmera fica no rosto dele. Por tempo demais, ele começa sorrindo, um sorriso pequeno, quase imperceptível. Mas de repente algo muda. Os olhos enchem de água. A respiração altera. Não é um choro explosivo, é um choro contido. E ali pela primeira vez a rotina não o protege. Ali a gente percebe que aquela estabilidade tem rachaduras. Ele não está destruindo, mas também não está inteiro. Ele está sustentando. E sustentar o tempo todo cansa. Talvez Dias Perfeitos não seja sobre simplicidade. Talvez seja alguém que decidiu reduzir a própria vida ao mínimo para conseguir existir. Sem grandes riscos, grandes perdas, sem grandes alegrias. Um purgatório pessoal, não imposto por Deus, não imposto pela sociedade, mas escolhido. E talvez o filme incomode fazendo essa pergunta silenciosa. Quanto das nossas rotinas também são formas de evitar algo? Quantos de nós chamamos de vida equilibrada aquilo que no fundo é só medo de sentir demais? Hirayama vive dias perfeitos, mas perfeitos dentro de um limite muito estreito. E talvez o filme não esteja dizendo que ele é infeliz o tempo todo. Talvez o filme esteja dizendo que ele encontrou a única forma dele continuar respirando. E isso é bonito, mas também é doloroso. Kondo wa kondo. Ima wa ima. Comente aqui, curta o vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis.